De volta com a nossa leitura do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec, pelos Espíritos. E hoje eu vou lançar para vocês a questão que é a seguinte: com o que você preenche os vazios deixados pela ciência, pela filosofia, pela religião? Aquelas respostas, né, que ainda não foram solucionadas. Com que você preenche essas respostas, né? Bom, então a gente hoje vai ler a última parte da introdução, que é a parte 17, a introdução do livro. A gente fecha a introdução hoje e nessa introdução ele começa falando sobre o cepticismo, né? O cepticismo, para quem não sabe, é aquela forma de pensar, né, na qual tudo você coloca dúvida, você não consegue pensar que nada que te apresentam é a verdade, você coloca dúvida em tudo, né? Bom, para resumir, então ele diz assim: o cepticismo no tocante à doutrina espírita, né, quando a gente fala da doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, tá? A pessoa ela só é contra a doutrina espírita por interesses próprios que não interessam pra gente. Bom, o ceticismo origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos. É um conhecimento incompleto. O que não obsta a que alguns cortem a questão como se a conhecessem a fundo. Então, alguns cépticos, eles não querem falar sobre a doutrina espírita, ou quando eles falam como se conhecessem profundamente o que fala a doutrina espírita. Bom, pode-se ter muito atilamento, muita instrução mesmo, e carecer-se de bom senso, tá? Então, por mais que você conheça, que você tenha instrução sobre uma coisa, pode ainda faltar o bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso, qual é? Quando você está sem bom senso, está em crer alguém infalível do seu juízo. Então, às vezes, nós podemos demonstrar que temos que estamos sem bom senso, pensando que somos infalíveis, que nossa razão é infalível, que temos a verdade, somos detentores de toda a verdade. E isso mostra que você tem falta de bom senso. Bom, muita gente também, para quem as manifestações espíritas nada mais são do que objeto de curiosidade. Então, existem pessoas que pensam que tudo que acontece na doutrina espírita é uma brincadeira, é um joguinho, tá? Um passatempo. Confiamos em que, lendo este livro, essas pessoas encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa mais do que simples passatempo. Então, o autor aqui diz que você pode não concordar, não acreditar, mas alguma coisa você pode encontrar, né, que vai te fazer pensar, pelo menos, vai te fazer refletir. Bom, a ciência espírita compreende duas partes. Quais são essas partes? Experimental, uma, relativa às manifestações em geral, filosófica, outra relativa às manifestações inteligentes. Aquela pessoa que apenas haja observado a primeira, a experimental, se acha na posição de quem não conhecesse a física, senão por experiências recreativas, tá? Em outras palavras, assim, uma brincadeira, uma coisa para passar o tempo, sem haver penetrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está onde? Ela está no ensino que os espíritos deram e os conhecimentos que esse ensino comporta
são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Porque só dentro desta condição, tá? Só e somente só se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial. E só então, dentro dessa condição, você pode firmar opinião, tá bom? Não produzisse este livro outro resultado, além do de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos nesse sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter. Então, nisso, Kardec diz, olha, essa obra não é minha, tá? Ele teve que colocar o nome dele no livro a título de edição, para poder editar o livro. Senão ele não poderia editar, tá bem? Ele nem botou o nome dele, ele botou um pseudônimo, um nome, né, fictício, tá bom? Porque o nome dele era Professor Rivail, né? Hippolyte de Lyon Rivail. Então, até também para se proteger, porque naquela época na qual o livro foi editado, as pessoas que praticavam o espiritismo eram presas ou colocadas em sanatórios, né? Em lugares assim para gente que precisa se tratar da mente, desequilibrados. Bom, hospício, bota melhor, né? Bom, então ele diz que nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios nela exarados não são de criação nossa. Então não é dele. Ele não era médium, né? Ele não era médium, ele não escreveu os princípios dessa obra. O mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que editaram. Então, os espíritos ditaram a obra, tá bem? Esperamos que dará outro resultado, o de guiar os homens que desejem esclarecer-se, como um guia, mostrando-lhes nestes estudos um fim grande e sublime. Qual a finalidade dos estudos espíritas? O fim é o do progresso individual e social. Individual, né? Progredir individualmente é você entender sobre você e poder assim crescer, né? Como uma planta, a gente entende da planta, a gente sabe o que a planta precisa. E isso a gente pode aplicar para tudo na nossa vida. E o progresso social. Se a gente se compreende, se a gente cresce, a sociedade cresce com a gente. E qual é o outro objetivo? Qual é o outro fim? O de lhes indicar o caminho que conduz a esse fim. Concluamos fazendo uma última consideração. Aí ele dá um exemplo, tá? Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas, espaços não justificadas. Por que existem esses espaços? E em desacordo com as leis do conjunto, suspeitaram que essas lacunas deviam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram: deve haver ali um mundo, porquanto esta lacuna não pode existir, e estes efeitos hão de ter uma causa. Isso foi o que os astrônomos observaram. E aí, julgando então a causa pelo efeito, conseguiram calcular-lhe os elementos e mais tarde os fatos lhes vieram confirmar as previsões. Apliquemos este raciocínio a outra ordem de ideias, tá? Vamos dar um outro exemplo. Se observa a série dos seres
né, os seres vivos, descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Porém, entre o homem e Deus, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! Será racional pensar-se que no homem terminam os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá. Como disse aos astrônomos que entre os mundos conhecidos, outros haveria desconhecidos. Que filosofia já preencheu esta lacuna? O Espiritismo nos mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível. E estes seres não são mais do que os espíritos dos homens nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam. E vós que rides, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Assinado, Allan Kardec. Bom, gente, terminamos aqui nossa leitura dessa introdução. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, dá a curtida, né? Isso ajuda bastante ao progresso dos nossos estudos. Deixe o seu comentário, suas perguntas, né? Isso também é muito importante pra gente. E compartilhe se você achar que vale a pena, tá bom? Um beijo grande a todos, Deus abençoe e até a próxima.